Sejam todos bem-vindas, todas bem-vindas, todos bem-vindos. Sou Bob Controversista e é um prazer receber vocês para mais um episódio da TV Pangeia, podcast na bancada. O nosso encontro hoje é com Ariane Barbosa. Vamos falar sobre professoras pretas no ensino privado. Seja muito bem-vinda, Ariane. Gratidão pela sua presença. Olá. Já vou começar com a primeira provocação. Quem é Ariane Barbosa? Olha só, que coisa, né? Quem é Ariane Barbosa, né? Se amanhã não existisse mais, como é que as pessoas se lembrariam de mim? Eu sou uma mulher preta, mãe, educadora, né? Sou pedagoga, gestora de recursos humanos e sobrevivente desse nosso mundão aí. Sou uma pessoa que eu estou aprendendo muito a cada dia, né, com todas essas mudanças que têm acontecido no nosso mundo. Uma pessoa aberta a mudanças, muito curiosa. Essa é a Ariane, né, que vive correndo atrás daquilo que acha que é certo, né, tentando buscar justiça, reparações, retratações. Essa sou eu. Ótimo. Ariane, então, o nosso tema aqui, ele é professoras pretas no ensino privado, né? Mas antes da gente chegar no ensino privado, vamos passar um pouquinho pelo ensino público para a gente dar uma contextualizada nesse processo, né? Então, para você, mulher preta, na base, o que é educação? Olha, eu acho que a educação, ela é tudo aquilo que faz você pensar sobre a tua vida e faz você ter autonomia para você fazer as tuas escolhas dentro do teu contexto, né? Educação, no geral, eu acho que é isso, né? Educação é transformação, né? Quando você é educado, você é transformado, você tem um entendimento novo, você adquire um novo conhecimento, você passa a ter um novo olhar e tomar novas atitudes, né? Ou atitudes e posturas melhores, assim. Então, educação é transformação, é quando o ser humano, o indivíduo, ele tem a capacidade de adquirir um pouco mais de autonomia, né? Sobre uma parte da tua vida, né, seja ela qual for, porque a gente pode falar de educação, né, de diversos temas, mas no nosso aqui, né, que é a educação, as escolas públicas, as escolas privadas também, educação é tudo aquilo que é transformador, né? Essa é a educação é transformação. É isso, e nesse sentido, a gente entende que, então, o ambiente escola, ele trata mais de um aspecto de análise e codificação de códigos do que necessariamente leitura de mundo dentro de uma ideia cartesiana, né? Sim. Como é para você, mulher preta, trabalhar numa escola privada e alinhar esse seu entendimento, leitura de mundo, de vivências, para dentro desse espaço, muitas vezes, né, base do racismo estrutural no Brasil? É um grande desafio, é algo que mexe muito comigo, né? Porque quando você se torna educador, ser educador, eu acho que é estar diariamente em conflito com a sua identidade, né? Com aquilo que você deseja para o mundo, né? Como você lê o mundo. Então, são diversos conflitos. Eu sou preta, né? Então, mulher preta, né? E a minha história, ela tem origem na escravidão, na história do preto no Brasil, né? Então, do homem preto e da mulher preta também, né? Que tem uma caminhada muito diferente.
Então, ser mulher preta no Brasil é muito difícil, né? A minha infância, como criança preta, foi uma infância com ausência total de representatividade. Então, antes de eu conseguir adquirir essa autoconfiança, né? Como mulher, como pessoa, né? O caminho foi muito difícil, porque quando você é mulher e criança, você não é a pessoa que tem o cabelo bonito, não é o seu nariz que é bonito, não é a sua cor que é bonita, o seu corpo não é bonito, né? Você não se vê representada nos lugares, né? Então, isso machuca muito, fere muito, né? A gente tem, assim, a nossa autoestima pisoteada, né? A mulher preta aqui no Brasil, né? Eu li o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, e que ela narra também muito como que foi a infância dela, todos esses aspectos negativos da ausência de representatividade e das coisas que a mulher preta sofre, né? A solidão da mulher preta, Djamila Ribeiro fala muito nesse livro. Então, a gente já chega num certo ponto da vida carregando todas essas marcas, né? E tendo que se refazer, né? Eu tenho acesso à terapia, então eu busco esses meios para que todos esses acontecimentos da infância não afetem tanto a minha vida adulta, né? Porque o que acontece na infância não fica só na infância, a gente leva para a vida inteira, né? Então, assim, eu tive todo esse caminho para percorrer, além de estudar, de passar por todos os problemas que uma pessoa que é preta, pobre e periférica passa para poder conseguir ter acesso a uma universidade, a um ensino de qualidade, e no meu caso, falar inglês, né, porque eu trabalho em uma escola de educação infantil bilíngue, então também tem essa questão, o inglês, né, eu tive que correr muito para ter acesso ao ensino superior, e ter acesso ao inglês também, né, então consegui me formar, adquirir experiência. O meu caminho, a gente sabe que a história da pessoa preta, eu tenho 31 anos de idade, né? Então eu tenho, meus tataravós, eles foram escravos, por exemplo. O meu tataravô não foi um engenheiro, ele não foi um grande médico de sucesso que pôde proporcionar para os descendentes uma situação maravilhosa de vida. Não, ainda carrego muito próximo de mim traços da escravidão, né, da abolição, que é muito recente, né, 132 anos. Então, eu carrego muito disso em mim. Então, na minha geração, eu, Ariane, com 31 anos, para eu chegar até onde eu cheguei hoje, eu tive que ralar e muito, né? Eu tive a sorte de ter um pai que era muito esclarecido, que era um rato dos livros, ele vivia em sebos comprando livros de história para gente, e sempre buscava contar para gente a versão real da história do negro no Brasil. Não essas versões que a gente teve acesso na escola, aquela história, digamos que comercial, né? Meu pai sempre passava para gente o que aconteceu de fato, né? Por que os negros chegaram aqui no Brasil? O que foi a escravidão? E o que foi a abolição da escravidão, né? E da forma real. Então, eu sempre tive muito essa consciência de quem eu era, de onde eu estava e do meu tempo, que era diferente do tempo das outras pessoas, para chegar até onde eu cheguei, né? Então, eu comecei a correr muito antes que muita gente, fazer vestibular, prestar Enem, prestar o ProUni, até conseguir uma bolsa 100%, entrar na faculdade, no curso de pedagogia, né? E nós estávamos falando sobre Paulo Freire, né? Um dos primeiros livros que eu li na faculdade foi Educação e Mudança, do Paulo Freire, que ele fala muito da identidade do educador. E, inclusive, eu fiz um trabalho muito parecido com a pergunta que você me fez, né? Quem é a Ariane? Eu tive que fazer um memorial de vida sobre... Então, eu tive que parar e pensar quem era a Ariane. Falar sobre a minha identidade, a minha construção como indivíduo, né? E foi algo que mexeu muito comigo, porque eu olhei para as minhas raízes e foi quando eu praticamente me uni com a educação, né? Eu dava aula de inglês antes de me tornar pedagoga e educadora. Eu trabalhei numa comunidade dando aula de inglês para as crianças.
E eu via que eu não dava só aula de inglês, mas eu levava sonhos, né? Eu esclarecia, eu motivava, né? Eu falava, olha, você mora aqui, você vive nessa situação, mas a educação pode te transformar e você pode alcançar outros lugares. Então, tinha dias que eu não dava aula de inglês. Eu falava para um cara, para um moleque que estava lá tendo aula comigo, com prego no chinelo, com o pé todo sujo, o cara assim, eu falando, cara, você pode ser isso que você quer, que eu tô vendo no teu olho, né? Então, foi aí então que eu tive lendo esse livro do Paulo Freire, que fala sobre educação e mudança, foi onde eu consolidei a minha identidade como educadora, né? E ao longo desse período, né, depois disso, no meio da faculdade, eu ingressei na rede privada, né? A minha primeira experiência como educadora, atuando como professora, ela aconteceu na rede privada, né? Eu vim de escola pública, eu estudei em escola pública minha vida inteira, mas a minha primeira experiência, olha que curioso, como educadora foi em rede privada, foi numa escola particular de alto padrão. E eu já falava inglês, né? Então eu consegui uma vaga como estagiária, eu era professora assistente bilíngue, né? E era algo completamente diferente da minha realidade, assim. Era um lugar onde o preço, a mensalidade, era a mensalidade de um curso de medicina numa faculdade pública, por exemplo. Então, no início, não foi tão assustador, porque, como eu falei, o meu pai, ele se preocupava muito em trazer essa consciência para a gente sobre quem nós éramos, e também ele trabalhava muito com essa questão do empoderamento, né? A minha família, por parte de pai, nós não temos brancos na minha família por parte de pai. Eu passei a minha vida inteira vendo meu pai elogiando a beleza preta da minha mãe, vendo meu pai elogiando as pessoas pretas, meu pai consumindo cultura preta, meu pai sempre a favor dos políticos que se preocupavam em criar leis para reparação, cotas e tudo mais. Então, eu tinha muito essa representação na minha casa. Então, quando eu cheguei na rede privada, eu não cheguei com medo. Eu não era uma menininha ali tremendo que eu não sabia onde eu estava pisando. Eu já falava inglês, eu já tinha trabalhado em empresas grandes como assistente executiva, bilíngue, me comunicando com pessoas. Eu sei que eu sou uma exceção, tá? Eu sei que eu tenho consciência total de que eu sou uma exceção. Mas todo esse caminho que eu percorri me fez chegar nessa escola sem medo, me fez chegar na rede privada sem medo. E olha que curioso, eu não tinha tanta consciência de onde eu estava, porque nessa época, quando eu iniciei a minha carreira na rede privada, em 2014, eu era uma pessoa que alisava o cabelo e eu era uma pessoa que eu era contra cotas. Eu era uma pessoa que achava muito bonito o padrão branco, da mulher branca magra, né? Eu não gostava do meu cabelo crespo. Eu fazia maquiagens para tentar afinar o meu nariz e usar roupas que me fizessem parecer com as mulheres brancas, né? E então eu passei dentro desse espaço um período de desconstrução. Eu conheci muitas pessoas que falavam sobre educação e conheci muitas pessoas que tinham uma responsabilidade social muito bacana com a educação e que chegaram para mim, começaram a me mostrar o mundo como ele é, assim, né? Tive contato com educadoras que vieram de universidades públicas, que também tinham passado pela escola pública também, e elas falavam assim para mim, Ari, a educação não é isso aqui que a gente está fazendo em alguns momentos, né? Eu falava, mas como não é? Olha os valores que a gente está passando, eu li Paulo Freire, como... E aí eu comecei a criar essa consciência e foi quando eu comecei a ler o livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que eu ganhei de presente de um amigo meu, e que ela fala muito da constituição da formação da mulher negra no Brasil. O que é ser mulher negra no Brasil? Fala do feminismo negro, ela fala muito da história do negro aqui no Brasil, né? E então eu comecei a levar esse choque realmente. Foi um choque para mim. Porque eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou na rede pública? Por que eu não estou levando,
sabe, eu não tô lá trabalhando e lutando, por que eu tô aqui nesse espaço? E foi um período de conflito mesmo, porque se você comparar o salário de uma professora de rede privada com o salário de uma professora de escola pública, eu sendo mãe solo, né, com uma filha pequena para criar, você fala assim, poxa, eu preciso criar minha filha, né? Mas esse questionamento sempre ficou para mim. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual que é o sentido? Como é que eu posso mudar o mundo de dentro da casa dessas crianças? Sendo professora preta, eu não posso estar aqui à toa, né? E eu comecei a entender o que eu estava fazendo ali, que a minha imagem ali, por si só, ela já falava muito, né? Porque eu já passei situações em que os pais de alunos chegaram para mim e simplesmente passaram assim na minha frente, eu sendo a professora da sala, e foram conversar com a minha assistente, porque ela era branca, e em nenhum momento passou pela cabeça deles que eu pudesse ser a professora da sala. Então, eles falavam com a minha assistente, eu ficava ali observando, esperando eles, né? Ah, oi, tudo bem? Você é a professora da sala? E me olhavam assim, de cima a baixo, tentando entender, mas como é que você é preta, professora de uma escola privada, bilíngue? Eu pago mensalidade tal, e como é que você está aqui? A conta não fechava muito assim, né, na cabeça dele. Então, eu já vivi situações de racismo nesse sentido que me doía muito. E aí eu voltava, né, e me perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E foi quando eu comecei a entender e a buscar e a ler muito sobre educação antirracista, né, sobre o que é educação antirracista e para quem que ela é, né? E o que eu posso, eu sendo professora preta na rede privada, qual a contribuição que eu posso dar para isso? Né? Então, aquela frase bem clichê, né? Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Então, eu comecei a unir forças, a estudar, a ler mais sobre educação antirracista, a buscar referências, a consumir conteúdo antirracista, porque eu falei, eu tô aqui, eu cheguei até aqui, e aqui eu vou começar a mudar, aqui eu vou começar a atuar, né? Então, aconteceu uma situação muito legal no espaço onde eu atuo como educadora, né? Agora, no momento, que eu gosto muito. Eu tive um espaço muito legal dos donos, da coordenação, para atuar com a educação antirracista, né? E ter essa oportunidade de falar para professores brancos sobre educação antirracista, sobre práticas em sala de aula, para poder garantir que a educação antirracista aconteça de maneira responsável e respeitosa, como ela deve acontecer, né? Então, eu ainda não coloquei em prática toda essa formação, porque nós entramos, isso foi logo no início do ano, aí depois veio a pandemia, veio a quarentena, e nós começamos os trabalhos online, mas eu tenho me aprofundado, ainda estou estudando muito, né, sobre educação antirracista, sobre a lei 10.639 de 2003, porque no espaço que eu atuo, eu entendo que é um espaço onde existem poucas professoras pretas, poucos professores pretos, tá? Pouquíssimos, pouquíssimos. Existe muito professor branco de elite, muito professor branco de classe alta, mas existe muita pessoa com boa intenção e que quer fazer educação com responsabilidade, mas não sabe como atuar, né? E o Brasil, ele está passando por um período de... O Brasil não, e o mundo só, né? Está passando por um período de muitas mudanças, né? A gente tem assistido esses casos que têm acontecido no mundo todo, pessoas pretas sendo mortas todos os dias. Então, infelizmente, aqui no nosso Brasil, as pautas raciais, elas são levantadas depois de grandes massacres, ou de grandes desastres, ou de grandes tragédias, infelizmente, né? Então, tem se falado muito sobre educação antirracista. Eu vejo ainda processos abolicionistas, né? Eu converso com os meus amigos, eu falo, todo dia é um processo abolicionista, todo dia a gente vive uma abolição, todo dia a gente vive uma abolição, né?
quando uma pessoa preta consegue se levantar e conscientizar as outras através do seu trabalho. Então, eu consegui achar o meu lugar dentro da rede privada, que é muito importante. Eu já pensei diversas vezes em sair, né, em atuar em outros lugares, mas eu consegui encontrar o meu lugar. Eu atuo como educadora, né, trabalho com educação infantil, e a educação infantil é, para mim, a parte mais importante da vida do ser humano. É o período mais importante da vida do ser humano. É na infância onde onde experiências boas, né, elas podem ser levadas para a vida inteira, como experiências ruins também, algum tipo de trauma, ou um desfraude, né, enfim. O que acontece na infância a gente leva para a vida toda. Então, eu entendo que como professora de educação infantil, convivendo e trabalhando com outros professores de educação infantil também, brancas, eu preciso atuar como uma pulverizadora. Eu preciso pulverizar a história, eu preciso pulverizar a consciência, né? Então, o meu papel hoje, como educadora preta, na rede privada, é exercer a educação antirracista com responsabilidade, com respeito, com muita força, e poder também atingir as pessoas que estão ao meu redor. Então, como eu falei, eu tive a oportunidade de falar sobre educação antirracista nesse espaço que eu trabalho atualmente, conscientizando, falando sobre história, né? Para outros professores, para outros educadores também, que estão muito interessados em criar estratégias, em criar atividades para que os alunos compreendam, né? Crianças que estão ali, que são crianças que têm, que a gente sabe que terão oportunidades, diversas oportunidades na vida, né? Porque eles têm poder econômico, né? Então eles não vão ter tantos limites, assim como eu tive. E eu trabalho com professores que não tiveram as mesmas questões que eu tive. Chegamos todos no mesmo lugar, estamos todos atuando no mesmo espaço, fomos todos aprovados no mesmo processo seletivo. O meu currículo foi aprovado assim como o da outra pessoa também foi. Eu sou tão boa, eu tenho tantos requisitos acadêmicos, os meus requisitos acadêmicos são tão bons quanto elas, porque trabalhamos no mesmo espaço. Mas o meu caminho, sim, foi muito, muito, muito difícil. Então, o meu papel é ser esse suporte, ser essa orientadora, essa mentora, essa formadora de pessoas. Então, sempre que eu posso, eu tenho esse espaço, eu falo, eu mostro, eu crio atividades para os meus alunos, eu falo sobre a cultura afro-brasileira e africana dentro da minha sala de aula, na rede privada. Eu converso sobre isso com os pais também, e eu tenho visto muita transformação, assim. Eu sofro muitas vezes, com um pouco do medo, de retaliação, tenho muito medo de retaliação, muitas vezes de encontrar algum pai que não aceita, que tem aquela pessoa que acha que não existe racismo no Brasil, mas eu busco sempre uma força para continuar atuando, porque eu acredito nessas crianças de agora, nos meus alunos, eu quero que eles cresçam adultos conscientes e que lutem também contra o racismo, sabe? Eu até fiz uma colinha aqui, né, de datas e de números, porque falando sobre a chegada, né, dos povos africanos aqui no Brasil, né? O Brasil, ele é um país novo, teoricamente, né? O Brasil existe há 500 e poucos anos, não vou lembrar agora de cabeça, porque não sou uma máquina. Mas o Brasil é um país novo, se você for olhar para os outros países da Europa, enfim, novo bem entre aspas, né? Mas nós temos uma lei que diz, né, foi criada uma lei em 1888, em 3 de maio, a Lei Áurea, falando que não podia mais existir escravo no Brasil. Isso faz só
existe só apenas 132 anos. É muito recente, sabe? É muito recente isso, né? Então, por lei, né? Porque, assim, é uma lei que a gente entende que não... Ela existiu, mas na prática a gente sabe muito bem que foi outra coisa, né? Mas é muito recente, sabe? Hoje, eu tô na situação que eu vivo no espaço, né? Aqui onde eu moro no bairro da Cachoeirinha, e de frente pro prédio que eu moro aqui, eu consigo ver a Serra da Cantareira e eu consigo ver os morros, né? E o Jardim Peri, aqui, o Elisa Maria, né? Então, eu consigo ver que as casas aqui no morro, elas seguem o formato da Serra da Cantareira, né? Então dá para você ver que, assim, quão recente que foi essa habitação, né? Eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo, e antigamente aqui no bairro da Cachoeirinha era uma grande fazenda, que tinha muitos escravos, então na época da abolição as pessoas saíram sem casa, sem espaço, sem renda, e foram ocupando os bairros aqui, né? Tem toda uma história o bairro da Cachoeirinha, enfim. É um bairro que reúne muitas pessoas pretas aqui, né? Então, eu fico olhando, assim, para toda essa história, né? Para tudo que eu vivo, e eu tento passar um pouco dessa história, né? Eu me baseei muito na história da Constituição do nosso país, de como o nosso país foi feito, de como a nossa população surgiu, né? Eu tento sempre me ater aos fatos históricos para passar, para conscientizar esses professores que muitos já viajaram o mundo, conheceram diversos lugares, mas que ainda têm essa sede de entender como que eles podem atuar com a educação antirracista dentro da sala de aula, né, deles. Acho que é um pouco disso. Essa é a Ariane, professora. Você facilita demais a minha vida. Você não tem noção. Falei muito. Está sendo fácil. Eu também tenho uma história longa no distrito da Cachoeirinha. Minha mãe mora aí, né? Mora na favela do Pó, na verdade do Tiro ao Pombo, né? Que é próximo ali bem pertinho de você aí. E temos ótimos, grandiosos educadores e educadoras aí do seu lado, pretos e pretas, que movimentam a cena da educação popular. Inclusive, eu tive uma experiência do SEDECA Paulo Freire, que fica na deputado Cantídio Sampaio, um trabalho muito forte com crianças e adolescentes no bairro. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você falou da questão da escravização dos seres humanos, né? Esse ciclo de inviabilizar, invisibilizar. Então, depois do primeiro despejo, né, que essa lei, na verdade, foi uma ordem de despejo, né? Exato. Então, no dia 14 de maio, está todo mundo despejado, se vira para sobreviver, né? E a gente vem colhendo esses frutos até hoje. Então, o meu bisavô não deu condições para o meu avô, que não deu condições para o meu pai, que não deu condições para mim, e que se eu não quebrar esse ciclo, eu não vou dar condições para o meu filho, que não vai dar para o dele, e continua se perpetuando. A escola, e aí vamos falar um pouquinho da escola, a escola é um ambiente relativamente novo para nós, né? Sim. Falando da escola pública, ela foi gestada para inviabilizar o nosso acesso. Então, a gente entrou muito tarde na escola, porque tinha que sobreviver. Até hoje é assim, mas vamos pensar isso há 100 anos atrás. Não precisa ir muito longe, não. 80 anos atrás. E aí começaram as iniciativas de alfabetização local, na base, etc., né? A partir da oralidade, das histórias, a metodologia era muito a partir das tecnologias sociais, e hoje nós temos vários materiais orientadores, as ditas cartilhas. Como que é para uma professora preta, com essa vivência que você tem, familiar, social, né?
eu coloco a família como uma sociedade à parte das outras sociedades, né? Então, a partir dessa história social, como que é para você, e aí eu vou brincar aqui novamente, os professores vão ficar bravos comigo, mas tem um processo que é o HTPC, que seria a hora de trabalhos para planejamento coletivo, mas a gente sabe que, na verdade, é horas de trabalho perdida coletivamente, no espaço educacional, principalmente o público. Os coordenadores vão brigar com você, os professores não, mas os coordenadores vão brigar com você, tá? Porque a gente não participa desse processo, né? A gente tem o direito de participar da construção do plano político-pedagógico das escolas, a gente tem o direito de participar dos grêmios, das associações que tinham antes, agora elas estão quebrando, que é a Associação de Pais e Mestres, e eu não consigo entender, né? Pais e mestres, né? Tudo focado num gênero, como se o pai fosse Alguns vão, eu ia quando tinha oportunidade, mas quando chegava lá eu era um estranho no ninho, porque eram sempre as mães, as que conseguiam ir, né? Na verdade, como que é para você trabalhar essa sua leitura de mundo nesse momento de planejamento coletivo dentro de um espaço que o determinante é a classe social, a situação socioeconômica? Bom, aí no meu caso, é o seguinte, né? Quando você fala de escola privada, né, você acaba falando de algo que é um pouco exclusivo, né? Então, por exemplo, tem muitas escolas privadas que seguem diversos tipos de abordagem, né? Abordagem X, montessoriana, construtivista, socioemocional. Então, tem toda essa Reggio Emília, enfim, tem Waldorf, tem muitas abordagens que contextualizam a missão, a visão e os valores das escolas privadas, né? Então, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de currículo, a gente não pensa num currículo que vai transformar uma sociedade assim, no sentido, em algo macro, né? Porque quando a gente fala de sociedade, a gente sabe quem está no topo da sociedade, né? Então, assim, não vai causar uma transformação socialmente falando. Né? Acho que eu não estou falando nenhuma besteira, mas vai causar uma manutenção, digamos assim, na sociedade. Né? Então, por exemplo, o planejamento ele é muito bem pensado, né? Se você for parar para pensar, ele é muito bem escolhido, né? O currículo, a abordagem, os objetivos de aprendizagem, né? Todos respaldados, tem como matriz a BNCC, né? A Base Nacional Curricular Comum, que é uma diretriz do MEC, mas ele é um pouco mais exclusivo, né? Então, por exemplo, hoje uma escola que segue uma abordagem, um exemplo, montessoriana, que é uma abordagem que visa muito a autonomia da criança, o adulto como um facilitador e a criança ali como protagonista da sua história. Então, a gente sabe que se uma criança dentro de uma escola ela vivencia essa abordagem diariamente, a gente entende, a gente sabe que isso trará futuramente muitos benefícios como adulto lá na frente, né? E vai impactar de uma forma muito positiva na profissão que ela escolher, né? Então, a gente sabe que vai ser um adulto que vai conseguir ter capacidade de gerenciar suas emoções de uma forma muito boa, assim como, de repente, uma abordagem socioemocional, né? Que trabalha com as emoções, a autorregulação, a resiliência, que solidifica as emoções, né? Faz com que a criança ali, ela aprenda primeiramente a gerenciar suas emoções, para depois receber os outros conteúdos, né? Enfim. Então, assim, o planejamento ele acaba sendo um pouco mais exclusivo. A gente tem um norte mais definido nesse sentido, porque o objetivo ele está focado para um grupo de classe, né? Para uma classe que tem muito mais condições, né? Para elite, para classe média alta, para as pessoas que têm mais condições, né?
Então, tem muitos desafios, sim, porque como eu falei, a Ariane, eu tenho um compromisso muito grande com a educação nesse sentido. A educação, como nós conversamos, né, ela é transformadora. A educação, ela pode transformar o ser humano, sim. Né? Eu acho que se uma criança, mesmo vivendo num espaço de educação, com diversas oportunidades, com diversos recursos, eu acho que se ela receber uma educação de qualidade, ela já vai receber, né? Mas eu entendo que vamos falar de mim, né? Eu atuando como uma educadora, com educação antirracista, promovendo uma conscientização, promovendo uma reflexão, fazendo com que a criança vivencie, conheça, conviva com pessoas pretas, entenda onde é o espaço, onde é o Brasil que ela vive, né, o mundo que ela vive. Eu acho que ela pode crescer uma pessoa consciente de seus atos, do espaço que ela ocupa, né, de como que ela deve agir de uma maneira que ela possa fazer com que o Brasil seja melhor, né? Na minha cabeça, assim, eu tenho muito espaço para criar, eu tenho muito espaço para planejar no espaço que eu vivo, né? Eu dialogo muito com os meus coordenadores, com os donos do espaço, enfim. Eu tenho um espaço muito legal para poder falar sobre o que eu penso e ser quem eu sou, para trazer sobre a minha cultura. Ser educadora é você ter oportunidade de falar sobre a sua cultura. Então, sempre que eu falo, que eu posso, eu tô ali com a minha cara, com a minha pele, com a minha cor, com o meu cabelo, com o meu nariz, né? Educando. E então eu procuro olhar para essa situação. Eu sei quem é o meu aluno, eu sei quem são os meus alunos, eu sei quem é o meu público hoje, né? E eu consigo enxergar ali o que eu tenho que fazer dentro do meu planejamento, dentro da BNCC, dentro da abordagem que a escola segue. Eu entendo o que eu preciso fazer para planejar, né, com o objetivo de que, enfim, aquela criança cresça, na verdade, não que ela cresça, que ela viva a infância, né, porque na infância, o processo, o produto, ele é o processo, né, a gente não está educando a criança para ela ser algo, a criança já é. Ela precisa viver uma infância entendendo, convivendo com pessoas. Eu tive uma experiência muito bacana de um primeiro dia de aula que eu vivi, onde uma mãe virou para mim, ela colocou a mão no meu ombro e ela falou assim: eu estou muito feliz que a minha filha vai ter uma professora preta. Eu estava muito preocupada em como que eu ia fazer isso, porque eu sou muito... Era preta? Não, ela era branca, mas ela falou assim para mim: eu tento ensinar minha filha, eu tô aprendendo como fazer, eu compro livros, eu mostro pessoas em situação de poder que são pretas, eu tô aprendendo. E para mim, ter você aqui é importantíssimo. Eu tô muito feliz porque minha filha vai ter uma pessoa preta, ela vai ter uma mulher preta numa situação de poder. Eu tô muito feliz que ela vai conviver com você. Então, isso para mim foi muito importante ouvir, né? Eu não esperava ouvir essa frase dessa mãe, eu fiquei muito feliz. E todos os dias que eu piso na escola, eu lembro dessa frase. Né? Eu falo, bom, eu vou continuar nesse caminho, né? Eu tenho todo um plano de carreira na minha cabeça, na minha mente, mas hoje, né, eu sou essa pessoa, sabe? Que quer continuar atuando com a educação antirracista dentro da rede privada. Já que eu me infiltrei, né? Então, já que eu tô ali, então, né, vamos... Nosso cavalo de Troia do bem. Nosso cavalo de Troia do bem, super do bem. Ariane, olha só esse texto. A educação nacional inspirada nos princípios, são inspiradas no princípio, nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem por fim a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade, o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem, o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional, o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem comum,
o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhe permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, a preservação e expansão do patrimônio cultural, a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe ou de raça. Isso está escrito na LDB de 1961. De lá para cá, várias alterações foram feitas na LDB, muito fruto dos movimentos sociais, com um recorte fundamental dos movimentos negros, né, que sempre pegaram muito pesado nessa questão da educação, né, como estratégia de desenvolvimento e emancipação do povo preto em diáspora. Em 2003, a primeira lei assinada por um presidente da República na sua gestão foi a Lei 10.639. E logo depois veio a Lei 11.645 de 2008. A 10.639 ela obrigava as escolas municipais, estaduais, públicas e privadas do ensino fundamental ao pós-doutorado a tratarem da história do preto, da preta e de África. A Lei 11.645 de 2008, depois de muita luta, muito debate, muita discussão e etc., incluiu os povos originários, né? Como que é tratada na escola que você atua? Não estou falando a Ariane, porque a Ariane eu sei qual que é o posicionamento dela. Mas como que é tratada no currículo da escola onde você atua, a Lei 11.645, para além das datas folclóricas? 20 de novembro. Então, esse ano, o espaço que eu atuo é um espaço novo, né? E com pessoas que pensam de uma forma muito legal sobre educação. A maneira como eles pensam sobre educação infantil, dialoga muito com o que eu acredito, né? No começo desse ano, em janeiro, nós tivemos uma conversa muito bacana. Na verdade, no fim de 2019, aquela conversa de final de semestre e tudo mais, feedbacks, e eu falei sobre um desejo que eu tinha de falar sobre a educação antirracista dentro da própria escola que eu trabalhava. E eu disse assim, olha, eu vejo que eu trabalho com muitos professores que têm uma fome, um desejo muito bacana de atuar com a educação antirracista, promovendo práticas dentro da sala de aula para atingir esse objetivo. E eu entendo que se eu, professora preta, falar com os outros professores pretos, eles vão me escutar e vão entender, né? E vão se aproximar um pouco daquilo que eles desejam. Porque até então, como você falou, como você mencionou, essa lei, ela era exercida, era uma data comemorativa, né? 20 de novembro, a gente vai ler a Menina Bonita do Laço de Fita para as crianças aqui na sala de aula, e a gente vai fazer uma bonequinha preta, colocar um laço de fita e conseguimos, né, ser antirracista por um dia. Mas é uma lei. E por que as leis existem? Para garantir direitos. Né? Então, se uma lei foi assinada por um presidente da República, foi porque foi entendido que o nosso país precisa de reparação. Porque foi entendido que foi a escravidão no Brasil. Porque foi entendido o que é a história da pessoa preta no Brasil. Entendeu? Então, vamos de fato realizar, vamos de fato cumprir essa lei, né, com muita responsabilidade. Vamos exercer a educação com responsabilidade. E eu vi nesse espaço esse interesse para que atividades em sala de aula mesmo, ali no dia a dia, fossem realizadas de maneira responsáveis, para que a educação antirracista fosse pulverizada entre as crianças e entre as famílias, né? Logo em seguida veio a pandemia, né? Então eu tive mais oportunidade de estruturar toda esse desejo, essa formação, eu chamo de formação para professores, né? Sobre educação antirracista. Então, no espaço que eu trabalho atualmente, eles entenderam de verdade o que precisa ser feito, com responsabilidade, não de brincadeira, não só no fim do ano, dia 20 de novembro, não, porque a gente não comemora mais 13 de maio,
A gente não fala mais, porque agora o negócio é 20 de novembro, da consciência negra, tá, mas como é que isso vai ser feito? Porque, assim, é importante que haja repetição e constância, sim, né? Porque ano após ano, ciclo após ciclo, grupos novos chegam à escola. E a escola ela tem essa responsabilidade de valorizar a cultura. A escola é um espaço de valorização de cultura. E de qual cultura que a gente está falando? Da cultura de um grupo só, ou a gente está falando da cultura brasileira, afro-brasileira, africana, indígena? De qual cultura que a gente está falando? E como é que a gente vai fazer isso? Como que a professora vai criar lá na atividade dela, no semanário dela, uma atividade onde ela não caia na estereotipagem e que ela possa realmente, de repente, se ela tem um aluno preto ali, fazer aqui para que a sala inteira olhe para aquele aluno preto e respeite ele também, e entenda a história dele, entendeu? Então, o espaço que eu atuo hoje em dia, felizmente, foi uma alegria muito, assim, para mim, eu fiquei muito feliz de poder ter esse espaço. Ele está um pouco pendurado no varal, porque teve toda essa mudança de aula online, e aula online na educação infantil é um desafio, porque são crianças pequenas na frente do computador, então, mas eu pude consolidar, né, essa minha ideia, essa minha formação, para acrescentar no planejamento de formação para professores do espaço que eu trabalho agora, né? Então, eles estão aprendendo ainda. Eles estão aprendendo como exercer, como implementar para poderem atuar. Mas eu continuo atuando, exercendo. Então, um exemplo, os meus planejamentos nunca são barrados, sempre são muito bem elogiados. Eu ensino muita cultura afro-brasileira, pesquiso muito, converso muito com os pais, as crianças abraçam muito essa oportunidade, assim, as famílias estão entendendo, estou conseguindo realizar, então eu estou tendo essa abertura na escola que eu trabalho agora, de falar, de mandar links, de mandar, por exemplo, situações que aconteceram de racismo no mundo, algumas situações que viraram notícias, de poder compartilhar e falar, olha, isso aqui é racismo que aconteceu. Ah, mas por que, Ari, que é racismo? Ah, porque é isso, isso, isso. Então, eu tenho tido muita liberdade, é um espaço que está muito aberto a essa transformação, a essa melhora, felizmente. Mas existe uma compreensão que é LDB, né? Sim. Não é uma benevolência Não. Da educadora porque tem mais melanina, né? Ou uma benevolência da coordenação pedagógica porque você é inteligente, linda e etc. e tal, né? Não, de tem essa forma compreensão alguma. Que é lei. Sim, tem essa compreensão que é lei. E tem a declaração da lei 10.639, e inclusive nós já tivemos formações onde nós discutimos, né, sobre como que eu vou, que tipo de atividade eu posso fazer para poder conscientizar os meus alunos, educar os meus alunos sem cair na estereotipagem, né? Então, assim, a premissa é a lei. Ah, não sei, mas eu acho que é mimimi, é a lei, né? A gente sabe que para uma lei ser assinada por um presidente, muita coisa vem antes. Tem muita oposição, tem muito veto, sabe? Para chegar assim, a lei assinada, tá aqui, LDB, quanta coisa que não aconteceu antes? Quanta coisa poxa, os movimentos de reparação, eles não existem, eles não começaram ontem, né? É de muito tempo, tem muita galera lutando há muito tempo aí, né? Então, é a lei. Professor branco gostando ou não, dono de escola privada gostando ou não, essa é a lei, né? E eu fico muito feliz que muitos movimentos têm surgido dentro da educação. Infelizmente, no nosso país, né, a pauta racial ela é levantada quando acontece algum massacre, quando alguém é morto, quando uma criança morre, ou quando há algum caso de racismo, um exemplo, numa grande companhia aérea. Infelizmente, essas pautas, elas são levantadas quando esses tipos de coisas acontecem. Quando alguém morre, quando alguém leva mais de 80 tiros. Ah, vamos levantar a pauta racial, vamos falar sobre
os negros na universidade, porque uma pessoa sofreu racismo na porta da universidade. Infelizmente, no Brasil é assim que funciona, entendeu? Mas a lei foi criada, a lei está aí, né? E que bom que a lei está aí. Na nossa atual situação, com todos os movimentos que têm surgido, né? Muitas pessoas têm buscado, eu vejo muitas professoras buscando rever as suas práticas, entendendo muitas vezes que elas atuaram meio que na estereotipagem e que o que elas faziam não era educação antirracista, era só um desencargo de consciência. Eu estou vendo muita professora branca que eu conheço revendo e conversando e lendo e buscando coisa séria para poder atuar com responsabilidade. Assim, eu gosto muito dessa palavra, eu já falei demais, né? Responsabilidade e respeito, porque é onde a gente quer chegar, entendeu? A gente não quer viver lutando a vida inteira, a gente quer descansar, a gente só quer viver. Mas nós estamos ainda nesse processo de luta. A abolição, né, como a gente falou, das pessoas que foram julgadas é muito recente, né, que foi uma lei também, porque se não fosse uma lei, se fosse só um movimento ser lei, acho que até hoje ainda estaria acontecendo, como continuou acontecendo muito tempo depois da Lei Áurea, a escravidão continua acontecendo, acontece ainda. Então, assim, são processos, eu brinco com os meus amigos, o que a gente vê hoje, Black Lives Matter, né, todos esses movimentos, assim, ainda são movimentos abolicionistas que precisam acontecer, porque a gente ainda está num processo de transformação. Tem muito racismo no Brasil, não dá para parar agora. Ah, mas você é muito rígida, que tem que ser. Ainda a gente não está na fase de pegar leve. A gente ainda está vivendo um processo abolicionista. Então, talvez daqui a 100, 200 anos, a gente viva num país onde isso seja minimizado, mas ainda não está, entendeu? Ainda é muito recente, então ainda não dá para parar. Tem que ter mais movimento, tem que ter mais lei, tem que, sim, racismo é crime, tem que pegar pesado ainda, né? Tem que correr atrás ainda, porque quem sabe daqui a uns 200, 300 anos, o Brasil seja o país que a gente está sonhando agora, né? Eu acho que a minha geração não vai ver isso, nem a da minha filha, não sei dos netos, né? Porque a gente sabe que historicamente as coisas demoram muito para mudar, para transformar a sociedade, a transformação de cultura. Olha, o racismo, ele é uma cultura do Brasil. É uma cultura do Brasil. E mudar uma cultura é algo dificílimo, né? Quando as leis, os direitos humanos, elas foram criadas vinda de revoluções, de guerra, muita gente morreu, né? E, enfim, a gente está passando, a gente está no meio do olho do furacão, né? No meio da mudança de uma cultura. É doloroso, é triste, mas a gente que acredita na educação, a gente que é apaixonado por educação, a gente sabe que a transformação, ela dá medo, ela machuca, ela dói, ela é difícil. Só que ela também traz muitos benefícios. A gente sabe que ela traz muitos benefícios. Então, assim, somos guerreiros, né? Somos militantes, somos lutadores, né? Todos os educadores pretos, né? Que assim como eu atuam na rede privada, né? É difícil. Você mata um leão, uma dúzia de leão por dia. Que pena, coitadinho dos leões. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós recebemos agora os resultados do IDEB, né? E constatou no IDEB que, no aspecto do ensino fundamental, né, esse primeiro ciclo, do primeiro ao quinto ano, alcançamos a meta. Porém, nos últimos anos, né, do ensino, do quinto ao nono, não alcançou, pelo contrário, ficou muito pior, né? Então, isso aponta, né, a depender da análise, aponta que com o aumento da idade, os adolescentes vão ou deixando a escola ou se aplicando menos, né? No seu caso, você está bem, porque você está nesse pedaço do ensino fundamental. Como que você analisa isso
numa perspectiva de ensino privado, né? Porque a gente analisa muito na perspectiva do ensino público, porque a gente quer uma educação pública de qualidade e gratuita, assim como o Sistema Único de Saúde público, gratuito e de qualidade para todos, né? De igual. Como que você analisa esses resultados do IDEB? E se você participou nessa sua escola, participou também? Eu não sei se a gente participou. Né? É que você falou que é recente lá, né? Mas eu avalio esses... A gente está falando de evasão escolar, né? Então, assim, no Fundi 1 ainda é criança, né? Mas vai se encaminhando para o Fundi 2, para o ensino fundamental 2, para o ensino médio. É um período onde acontece muita evasão escolar, né? Porque quando a gente fala de escola pública, a gente está falando do aluno pobre, do aluno preto e pobre, né? Então, a gente sabe que o número de evasão escolar dos alunos pretos e pobres, ele é muito alto. Por quê? Porque é uma questão social, né? A criança, ela vai crescendo, ela vira adolescente, ela já pode trabalhar. E muitas vezes ela está numa situação que ela precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver, para comer, para comprar o pão, para ter o básico, né? Então, é uma idade onde começa a ocorrer muito também essa questão da evasão escolar, às vezes da desmotivação, né? Às vezes é uma criança que vive num contexto que ela olha, ela não vê motivação nenhuma, ela não vê perspectiva de vida nenhuma, ela fala, por que eu vou continuar estudando? E isso é um problema social. Isso é um problema gravíssimo social que afeta pretos e pobres, que não é uma realidade da escola pública, da escola privada, da rede privada, né? Onde a preocupação não é comer, não é você ter um prato de comida. A gente sabe que tem crianças que vão para a escola por causa da merenda, porque não tem mínimas condições em casa de tomar refeição. Recentemente, aqui no Jardim Peri, no bairro do Jardim Peri, na semana retrasada, teve um incêndio, onde um menininho de 4 anos acabou falecendo, infelizmente, e ele estava dentro de casa e muitas outras famílias foram afetadas. Quem está ajudando muitas das famílias que foram afetadas é a escola pública, né, que oferecia a merenda para as crianças, que continua oferecendo, né, a merenda para as crianças, porque eles estão em casa e muitas crianças ficam em casa e não têm o que comer, e muitas crianças fazem a única refeição do dia na escola, né? Então, quem está ajudando essa família que foi afetada por esse incêndio é a escola pública. Então, essa é a situação da educação no Brasil. A gente tem criança que vai para a escola não para estudar, mas para comer, que não é a realidade da rede privada. Eles têm todos os recursos, eles têm onde as crianças têm todas as necessidades básicas atendidas, né? Alimentação, higiene, saneamento, estrutura, tudo, né? E de verdade, eles vão para a escola para aprender, para transformar, para adquirir valores, para se relacionar, para viver novas experiências e múltiplas experiências. Então, essa não é uma realidade da escola pública, né? Esse dado que você falou, que você apresentou, a gente está falando da evasão escolar, que ela acontece por conta do contexto social, que é muito diferente. Que eles colocaram num bolo só. Então... O relatório, ele não separou, no primeiro momento, escola pública de privada. Mas aí tem um gráfico que aponta que, em vários aspectos, a educação pública ainda aparece um pouco melhor do que a educação privada, né? Analisando o relatório, né? Mas a gente sabe que o contexto, que na prática, como que acontece? Quem é esse cidadão? Porque dá para generalizar. Falando da desigualdade social do nosso Brasil, não dá para a gente falar, por exemplo, sobre meritocracia. Não dá para falar, é só você se esforçar que você consegue chegar lá. Eu tenho total consciência de que eu tive um pouco de sorte, não, eu tive muita sorte de chegar onde eu cheguei. E às vezes eu falo, como é que eu consegui chegar até aqui? Porque eu teria seguido outro caminho se eu fosse ver a realidade, né? As estatísticas. Eu estou fora da estatística de verdade mesmo, né? E por saber disso, inclusive, é que eu tenho toda essa postura, essa sede de toda essa mudança.
Mas quem é esse cidadão que foi analisado? Né? Quem é esse estudante? Quem é o estudante brasileiro? Essa é uma pergunta que é muito... Onde, não é tão né? fácil de dizer. Onde ele vive? O que ele come? Né? Quem é o estudante brasileiro? Não tem como falar sobre educação brasileira sem falar sobre classe, de forma alguma. Né? Eu consigo falar do meu contexto, do que eu vivi, do que eu vejo, do que eu vivo todo dia. Mas eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que é diretor de uma escola pública, inclusive aqui perto no Jardim Peri, e que eu troco muita figurinha com ele, e a gente fala sobre educação, né? A gente fala sobre como atuamos, né? A minha postura que é diferente da postura dele. Então, não dá para falar de educação sem passar pelas classes. Ariane, falei para você que era rápido, já está já está acabando quase, já né? está acabando. Então, agora a gente... eu estudei um pedaço bom da minha vida em escola particular, né? Estudei no Clube de Regatas Tietê, um dos espaços mais racistas do Brasil, né? Que, inclusive, foi um fato acontecido no Clube de Regatas Tietê que motivou ou startou, ou foi aquela fagulha que movimenta, né, e faz surgir nas escadarias do Teatro Municipal em 1978 o Movimento Negro Unificado, que um jovem preto foi proibido de entrar na piscina do clube. E isso ganhou uma repercussão muito grande, somada, né, a um ataque racista de um outro jovem preto no Rio de Janeiro. Então, enfim, teve todo esse movimento e não tinha internet, não tinha, né, live. Para ter toda essa repercussão, né? Não tinha. E aí teve toda essa movimentação e surge o Movimento Negro Unificado, tem uma discussão muito forte sobre reparações, sobre cotas, uma série de reivindicações que tomaram um cunho mais radicalizado, né, do povo ir para a rua. Vale lembrar que estávamos em ditadura militar, enfim. Eu vou fazer para você algumas perguntas assim, tipo ping-pong mesmo, assim. Tá. Eu sou um pouco devagar, vamos lá, né? Vou tentar. Ariane e cotas / ações afirmativas no ensino privado. Mais do que necessários, né? Mais do que necessário, urgentes, né? É tipo a emergência do hospital. Se a galera entender o recado, vamos mudar planejamento, vamos mudar projeto político-pedagógico, vamos chamar professor, vamos chamar coordenador, vamos chamar educadores pretos, vamos fazer formações com educadores pretos, né? Vamos mudar com agressividade, né? Vamos entrar mesmo assim ali, fazendo aquela massagem cardíaca, porque tem muitos colégios tradicionais, particulares, que estão aí, não dá mais para fingir que não está vendo, entendeu? Quer segurar a sua tradição? Dá para segurar a sua tradição, sim, mas sendo responsável e atuando como tem que atuar. Uma coisa que eu não falei também de lei, né? Lei, fiscalização. A gente também precisa lutar muito por fiscalização para garantir que esses espaços privados estejam exercendo de fato educação antirracista. Estou falando que você facilita a minha vida. Por falar em fiscalização, pretas e pretos no Legislativo Municipal. Procurar saber quem são esses pretos e pretas que podem nos representar, né? Vereadores, deputados, pessoas pretas que estão se candidatando, né? Pesquisar, né? São pessoas que podem nos representar e garantir que muitas outras leis sejam criadas e muitas fiscalizações, enfim, sejam feitas para a gente ter certeza de que a coisa está mudando realmente, né? Então é isso. Eu acho que essa pergunta é para a gente que vai votar, né? É pesquisar, saber quem é o seu candidato preto, a pessoa que realmente tem que estar lá. E que seja preto. Mas que não basta ser, né? Precisa
né? Tá ali, Já tá alinhado. Tá alinhado, tem que estar alinhado. Se o mestre Paulo Freire fosse na sua escola amanhã, não, se ele fosse na sua escola no ambiente próximo do normal, o que ele encontraria e o que ele falaria? Ele falaria assim, gente, eu tenho um livro aqui, professores, que se chama Educação e Mudança, vocês precisam ler, porque vocês precisam entender quem vocês são socialmente. Depois ele falaria assim, tem outro livro aqui, que é o Pedagogia da Autonomia, né? Que vocês também precisam ler, porque vocês precisam se conscientizar. Aí vocês vão aprender sobre o meu método de alfabetização, onde eu alfabetizava com palavras simples, né, os trabalhadores rurais, entendeu? Porque vocês precisam sair da bolha de vocês para, de fato, exercer educação com responsabilidade. Eu acho que ele chegaria, assim, com todos os livrinhos dele, assim, distribuindo, Pedagogia sabe? do oprimido. Exatamente. Pedagogia com prática da educação. O Pedagogia do Oprimido, eu acho que ele ia fazer uma parceria com o vendedor do carro do ovo, sabe? Ele ia sair aqui, ó, nas ruas da favela, narrando o Pedagogia do Oprimido, né? Para falar, ó, você aí, dentro do teu barraco, você pode mudar o mundo de dentro da tua casa, né? Vamos ter autonomia política para a gente derrubar esse sistema, né? Ó. Ariane, educação, pandemia, escola público e escola privada. Como que a gente equaliza programaticamente essa busca por equalizar? Equidade, né? Tá difícil. Eu tô vendo muita gente tentando ali, ó, na frente, segurando a multidão, porque a gente sabe que sim, as escolas privadas saíram na frente, a desigualdade está aumentando muito nessa época de pandemia, porque você falar para um cara ficar de quarentena na casa dele, onde ele tem uma piscina, onde ele tem uma boa internet, é muito legal. Agora, vem aqui, ó, no Dionísia, no Elisa Maria, vai falar assim, vamos para ficar em casa, vamos estudar, vamos pegar e homeschooling. Como é que se fala? Para um cara que não tem internet, que não tem um celular, que não tem acesso à tecnologia, onde ele tem um pai e uma mãe que não sabem lidar com a tecnologia. Então, assim, a gente tem que lutar, as eleições estão aí, a gente tem que prestar atenção em quem está preocupado muito com essa galera que está em casa sendo prejudicada por conta de Enem, de ProUni. Assim, a desigualdade está aumentando muito, né? A gente já estava em desvantagem, enfim, só aumentou com a quarentena, né? Com a pandemia. Volta às aulas. Polêmico, viu? Muito polêmico. A educação política seria uma ótima arma para a gente poder entender tudo isso, né? Porque, assim, eu vejo que muitas pessoas elas estão absorvendo conteúdo sobre a volta às aulas pela televisão, mas elas não estão buscando autonomamente as informações, né? Sobre tudo que está acontecendo, né? Volta às aulas para os professores é um assunto muito delicado, né? Porque somos seres humanos, né? Temos as nossas famílias, né? A gente também não sabe tudo o que está acontecendo, né? O Covid é uma coisa que veio assim que ficou todo mundo com essa cara, assim, tipo, o que está acontecendo? E Brasil, a gente não tinha protocolo de nada, né? É um país que não sofre com grandes desastres naturais, como, por exemplo, furacões ou terremotos. Temos os nossos desastres aqui, mas nós não tínhamos um protocolo para atuar nesse nível grande, né? Tanto que a gente está sambando em criar protocolo, abre comércio, fecha comércio, abre escola, fecha escola. Eu acho que houve uma incompetência, uma ineficácia do governo em se mobilizar, em criar um protocolo para ajustar as coisas. Quando a gente fala de educação infantil, a gente fala de creche, a gente fala de SEI, a gente fala daquela mãe que o trabalho dela abriu e ela não tem com quem deixar a criança, ela não tem uma grana para pagar alguém para cuidar do filho dela. Né? Então, por que não teve uma mobilização, uma organização pública para que tudo isso fosse, né, reajustado de uma maneira
enfim, é muito complicado. Eu não sei muito bem falar sobre isso ainda, porque eu vivo isso, porque eu tenho uma filha de 5 anos, só que eu sou professora e ela tem bolsa na escola que eu trabalho, né? Então, eu voltando às minhas atividades, ela volta comigo, né? Mas e a mãe que, de repente, é uma vendedora de loja, ela, de repente, enfim, tem um outro emprego que ela precisa sair de casa e a escola do filho dela está fechada. Então, assim, o povo foi deixado na mão. Essa é a resposta que eu tenho para te dar, né? As coisas não foram pensadas para o povo, né? O governo precisa começar a pensar no povo. O governo pensa no povo? Uma pergunta que eu tenho para te falar. O governo pensa na gente? E, e fomos meio que largados, eu acho. E porque fomos largados, tá tudo bagunçado do jeito que tá. A gente não consegue decidir se as escolas abrem ou não, e a gente não consegue decidir nada, né, aqui no Brasil. Polêmico. Ariane, professora da rede privada de ensino, pós-pandemia. Uma professora completamente transformada e empreendedora, né? Porque eu comecei durante essa pandemia a dar aula de inglês para algumas crianças da minha família e filhos de amigas minhas. Era um projeto que eu já pensava em fazer, resultado de muita coisa que eu aprendi na rede privada. Então, eu tenho muita vontade de que todo esse conhecimento que eu tive, todo o contato que eu fiz, toda a troca que eu fiz com educadores que já viveram diversas coisas, eu tenho muito esse desejo ainda de aplicar, sim, isso na rede pública, né? Eu tenho um sonho de sim, dar aula de inglês no ensino médio público, que eu acho que é uma fase muito importante da vida do adulto, que está se preparando, né? Enfim, no nosso currículo tradicional, né? O ensino médio, ele prepara a pessoa para trabalhar. E eu tenho muita vontade de ser esse educador que vai transformar a vida desses jovens. Mas eu estou conseguindo fazer isso transformando a vida de crianças periféricas, então eu estou dando aula de inglês online e eu pretendo estruturar esse meu sonho, né, de conseguir oferecer um curso online a preço popular, ou de repente de graça, para as crianças que estão em casa, né? Então, em junho eu comecei essa turma de inglês. Eu estou conseguindo mudar, causar uma provocação na vida dessas crianças, e eu estou vendo que está dando muito resultado, e eu acho que é uma maneira de eu conseguir mudar o mundo. Então, pós-pandemia, eu vou estar com a minha cabeça muito mais aberta, muito mais transformada, muito mais voltada para aquilo que vale a pena, muito mais informada e muito mais militante também, né? Tenho tido muita oportunidade de ler, de estudar nesse meu tempo livre, então o mundo que me aguarde, se Deus quiser. Ariane, quero te agradecer muito. Agradecer pela sua disponibilidade, pelo diálogo, foi muito bom. Nós estamos elaborando aí uma plataforma e quem sabe a gente não coloca esse seu curso de inglês aí para crianças e adolescentes dentro da plataforma da Bancada Preta. A Bancada Preta é uma tecnologia que a gente vem desenvolvendo justamente para instrumentalizar, dar mais musculatura e criar possibilidades de avanço de pretas e pretas, né, enquanto existia essa pirâmide social e econômica, tentar fazer com que a gente alcance cada vez mais bloquinhos, né? E quando chegar lá no ponto, a gente virar essa bola de cabeça para baixo. Exatamente. Inverter essa lógica. Sim, eu vejo vocês assim, ó, sabe? Segurando tudo aquilo que está vindo, mas se levantando também. Eu acho que é importante, é um trabalho de motivação, porque a gente sabe que as pessoas pretas, nós sofremos muito com essa questão da baixa autoestima, né? A gente também tem isso, né? Por conta de todo o nosso histórico social. Então, o trabalho de vocês é um processo incrível para que a gente possa unir um grande exército mesmo, assim, guerreiros de Wakanda, para a gente poder subir e levar muita gente também. E falar, ó, aí, vamos lá, galera.
Então, assim, vocês são essenciais, são inspiradores, né, para que outras pessoas, politicamente falando, profissionalmente falando, se reconheçam, né? Obrigado. Muito Gratidão. obrigada. Obrigada, gente, adorei. Obrigada.